Fique à vontade, o palco é seu. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Então, vamos lá. Uma oficina. Hoje eu quero fazer uma coisa mais prática, né? Como o Gilberto falou, essa introdução. E vou me apresentar, né? Eu me chamo Gabriel, sou um segundo que aí os problemas técnicos aparecem. Pronto. Então, eu sou advogado, né? Com experiência em governança corporativa, né? Direito digital, compliance. Minha carreira vem aí, eu tenho um tempo que eu ofereço consultoria estratégica, especializada em processo de adequação e tecnologia e governança, né? Junto nas trincheiras, junto com a doutora Larissa, que está aí na chamada, né? No dia a dia da advocacia digital. Né? Faço parte também, como membro do LABID, né? E também faço parte da Comissão de Proteção de Dados Pessoais da OAB Bahia. Tem alguns dos projetos passados, como ligas acadêmicas, né, que eu faço parte, como grupos de pesquisa também da UFBA, de Criminal Compliance. Sou escritor também, professor nas horas que dá, né, e estou aí junto nessa labuta diária na advocacia de direito digital. Alguns avisos. Nossa apresentação ela pode ser interrompida a qualquer momento por um meu aluno mais dedicado, que é meu cachorro, ele está aqui do lado, ele pode pular a qualquer momento, então não se assustem se você vê um urso passando na câmera. Mas, além disso, vamos lá, né? Tá. O que iremos abordar? Inicialmente, quando nós pensamos nessa capacitação, eu pensei em trazer uma coisa mais teórica, mas em conversa com o Giel, ele falou sobre a necessidade de mostrarmos a prática, né, da elaboração, a prática da confecção de um relatório de impacto. E aí nós iremos abordar a introdução, alguns conceitos, um conceito histórico básico para você entender como é o posicionamento desse processo dentro de uma gestão, uma governança corporativa, né? A gestão do risco, a accountability, como passar por esses princípios, né, de accountability, a tomada de decisão e depois mostrar uma questão prática, né? Vamos lá. Então, só para ter uma ideia, vocês podem botar no chat quem já teve contato, quem já viu que é o relatório de impacto, quem já fez, só para a gente ter aí um feeling de como a galera tá inteirada sobre o assunto. Eu não consigo ver aqui direito, mas eu acho que dá para ver. Vamos ver. Engenharia eu já fiz, a Cassandra nunca ouviu falar, nunca fez, né? Mas vai ser o primeiro e com toda certeza não vai ser o último, né? Henrique também soube falar, né? É que nem caviar, só escuto falar. Mas vamos nessa. Tá, eu gosto de trazer a frase de Darius Krozer, né? Que é um professor holandês, né? Ele é pesquisador também, e ele pesquisou sobre o relatório de impacto e sua intersecção ao longo da história, e sua construção ao longo da história, né? Então, o relatório para Darius é uma avaliação de impacto, uma avaliação de impacto, é uma ferramenta usada para análise de possíveis consequências de uma iniciativa sobre um interesse ou interesses sociais relevantes, se essa iniciativa puder apresentar perigos a esses interesses. Essa ferramenta tem o objetivo de apoiar um processo decisório informado sobre se deve começar a iniciativa e sobre quais condições, acabando por se traduzir no meio de proteção dos referidos interesses sociais. Então, essa, esse pensamento de Dário, ele nos revela alguns pontos interessantes sobre o relatório de impacto. Primeiro ponto interessante, né, que ele não é algo novo. A LGPD, ela popularizou isso aqui no Brasil, mas o relatório de impacto, ela é uma coisa que ele já vem há muito tempo. Ele tem registro do século XIX, na França, que é o relatório de ACB, né, que é o relatório, é análise de custo-benefício, né, na época chamava de análise de custo-benefício, né, que posteriormente ele foi levado para os Estados Unidos
e sofreu um processo que nós chamamos hoje de fragmentação temporal, né? O relatório, a fragmentação temporal é um processo que, vamos voltar aqui para não me perder na linha do tempo, né? Sofreu um processo de fragmentação temporal. Então, o que era esse ACB? Era o custo da implementação de uma obra versus o benefício para a população daquela obra. Então, você fazia esse cross e aí você conseguia saber se valeria a pena, né, se haveria um custo-benefício, né, qual seria o custo e benefício para a implementação daquela obra na sociedade, né? O processo de fragmentação, e aí eu vou te mostrar que existem relatórios de impacto em diversos setores, né? No setor ambiental, como o RIMA, tem o relatório de análise de impacto regulatório, né? Tem o nosso relatório de impacto da proteção de dados. Então, assim, é um relatório que ele já vem, né, de uma caminhada e podemos ver que não é algo novo, porque o relatório de impacto está aí há anos na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, né? E a análise de impacto regulatório também ela está aí, né? Já tem algum tempo no nosso ordenamento jurídico, desculpa. Deixa eu passar aqui, que tá dando um erro. Tá, mas o que é o relatório de impacto? O relatório é um documento que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD. Esse risco, obviamente, né, às liberdades civis, aos direitos fundamentais dos titulares, e deve conter ainda as medidas de salvaguardar mecanismos de mitigação de risco. Então, nós vemos que o relatório ele é um documento, ele também é um processo que envolve análise de altos riscos que podem inferir na liberdade civil e nos direitos fundamentais dos titulares. Então, eu quero que vocês se atentem a esses pontos, né? Eu trato o relatório de impacto como não somente um documento propriamente dito, mas sim um processo, porque a análise de risco ela tem que ser contínua, né? E ele tem que ser fundamentada. Então, você começa a ver ele como um processo de análise de risco. Então, são pontos como um documento, né, que ele deve ser solicitado, um processo, o alto risco, né, que deve ser analisado, e o que deve ser analisado também, se esse risco vai interferir nas liberdades civis e nos direitos fundamentais dos titulares. Tá, mas quem deve elaborar esse relatório? A LGPD ela fala sobre relatório em dois momentos distintos. Né? No artigo 5º, ela diz que os relatórios de impacto da proteção de dados pessoais, documento do controlador, né? Que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como as medidas de salvaguardar o mecanismo de mitigação de risco. No artigo 5º, ela já dá esse primeiro insight. É o documento do controlador. No artigo 38 da mesma lei, a autoridade nacional, ela fala, né, que a autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referentes às suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, observando os segredos comercial e industrial. Então, você vê que o relatório de impacto ele é um documento feito pelo controlador. É um documento que detém de posse do controlador, visto que a própria LGPD ela determina isso, nos dois artigos que eu apresentei agora. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode sinalizar, pode falar, que aí eu tenho que tentar fazer uma conversa e deixar a apresentação mais fluida, tá? Não se acanhe, não. O único proibido aqui é ficar calado. Tá, mas o que deve ser, por que deve ser feito, né? A LGPD, ela lista algumas situações específicas que devem ser realizado o relatório de impacto, né? E aí, momentos que a NPD pode exigir essa elaboração, né? Nas operações de tratamento efetuadas para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Outro cenário,
quando o tratamento tiver o fundamento da hipótese de legítimo interesse, né, de interesse legítimo, de legítimo interesse, né. Outra hipótese seria para o agente de poder público e para controladores em geral, quando as suas operações de tratamento de dados, incluindo as que envolvam dados pessoais sensíveis, implicar ao alto risco, e aí eu torno novamente o alto risco, a garantia de princípios gerais da proteção de dados pessoais previsto na LGPD. E, como eu falei anteriormente, as liberdades civis e direitos fundamentais titular. Vocês percebem que eu estou sempre falando alto risco, alto risco, alto risco. Mas quando é que eu preciso elaborar isso? E aí eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Qual desses dois cenários aí, dessas duas frases, é o certo? Vocês conseguem me dizer? Alguém tem algum palpite? Alguém tem algum... Até mesmo pela ideia do que é uma avaliação de impacto, vocês conseguem perceber qual dessas empresas aí traz o DPO, deixa o DPO feliz? Deixar um tempinho para vocês falarem. Podem abrir o microfone, podem falar no chat, vai ser bem interessante. Ninguém tem uma sugestão? Fala, Henrique. Pode falar. Pô, eu acho que o segundo está mais correto em tentar verificar os riscos antes de implementar. Acho que fazer o levantamento dos riscos anteriormente seria mais interessante. Massa, massa. Você foi pela dica que eu dei ou foi pela expertise? Eu deixei uma dica aí. Não, eu fui mais Pela lógica. pela lógica mesmo. Massa, massa. Massa. É porque assim, a lógica do. E aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Se nós estamos fazendo uma avaliação de risco, qual é o intuito de botarmos um relatório de impacto posterior à operação que nós estamos montando? Porque a gente vai estar sujeito ao risco. Vocês concordam comigo? Mas aí vem uma reflexão que eu não sei se é. Aí eu vou ficar devendo a vocês se é só minha ou de um consenso geral da doutrina, né? Que apesar da nossa da LGBT ter 7 anos, é uma lei nova, né? Então a gente não pode exigir que as pessoas tenham esse conhecimento tão aprofundado, né, sobre suas diretrizes. Mas a gente entende que a, a elaboração do relatório de impacto pós implementação da operação, ela se dá pelo desconhecimento. Então, eu entendo que não é errado você botar depois ou antes. Errado é não fazer, como não é necessário. Mas, pela própria lógica do relatório de impacto, ele ele é o recomendado que seja antes, que seja feito antes. Porque você faz uma avaliação de risco e nessa avaliação de risco você decide, ó, vale a pena ou esse risco ele pode ser corrido para o prosseguimento da minha operação, né? Existe tem uma pós, acho que ela é pós-doutoranda, ela tem pós-doutorado, desculpa, é pós-doutor, que na canadense, que ela é Anna Cavocal, eu não sei falar o nome dela, depois eu tento botar um artigo dela falando sobre. Ela desenvolveu uma espécie de princípio que é chamado Privacy by Design, né? Que é você implementar, antes da concepção do próprio projeto, né? Você já implementar a governança de dados, né? Você criar um projeto de acordo com a governança de dados. Então, e isso faz com que você tome medidas antes da implementação da operação para que voltadas à proteção dos dados. Nesse caso, o relatório de impacto, essa análise, ela teria que ser feita antes, para que você tenha uma visão geral dos riscos que aquela operação ela pode te proporcionar. Mas, como eu disse, como temos uma lei muito nova, isso acaba não sendo efetivo, né? Porque as pessoas já estão no processo de implementação daquela operação, então o relatório de impacto ele tem que ser encaixado no momento que a pessoa perceba, ó, eu tenho um risco ao meu titular, um alto risco ao meu titular. Então, eu preciso fazer a elaboração daquele relatório, tá? Então, né, recomenda essa elaboração antes de um
antes de o controlador iniciar o tratamento de dados pessoais para a finalidade desejada, justamente para que ele possa avaliar de antemão os possíveis riscos associados a esse tratamento. Tá, mas o que a NPD requisita em um relatório de impacto? O artigo 38, né, da LGPD, ele determina que o relatório deve conter a descrição dos tipos de dados pessoais coletados ou tratados de qualquer das formas, né? A metodologia usada para o tratamento e para a garantia de segurança da informação, a análise do controlador com relação às medidas, salvaguardas, aos mecanismos de mitigação de risco adotado, né? O relatório ele deve apresentar um nível adequado de detalhamento, permitindo que tanto a NPD quanto o próprio controlador obtenham uma visão adequada sobre o processamento dos dados pessoais e os potenciais riscos envolvidos, né? Sugere-se que o controlador especifique as categorias dos dados pessoais processados, as atividades de tratamento, né? Seus propósitos, as bases legais, contendo os interesses legítimos, né? E avaliar a necessidade e a proporcionalidade da operação de tratamento, os riscos para o direito de liberdade dos titulares de dados e as garantias a serem adotadas para minimizar esses riscos. Né? Esse aqui eu tentei fazer um panorama geral do que a NPD solicita, né? Os requisitos mínimos para um relatório de impacto. O relatório de impacto ele pode ser feito com diversos layouts, diversos templates, mas ele deve conter pelo menos essas garantias, né? E aí tem uma atenção que eu gosto de chamar, é que, em qualquer caso, a NPD poderá solicitar informações adicionais, sempre que necessário. Então, é sempre... E aí vem o papel do DPO. Ele tem que estar sempre naquele contato, né, quando necessário, com a NPD, para, quando houver a solicitação, ele de prontidão conseguir demonstrar as informações adicionais que a NPD pode solicitar, né? Tá, eu falei a apresentação toda, eu fiquei falando, o que é alto risco, para que serve, qual é o conceito de alto risco, né, o que é que a LGPD enxerga como alto risco, e aí, finalmente, chegamos a essa resposta, né? O alto risco, ele, para a LGPD, ele tem que misturar dois cenários, dois critérios, né? O critério geral e o critério específico. O tratamento será de alto risco se verificado, no caso concreto, a presença de, ao menos, um critério geral. O critério geral, nesse caso, seria um tratamento de larga escala, um tratamento que possa afetar significativamente interesses e direitos dos titulares, né? Um tratamento que possa abranger um número significativo de titulares, né? Um volume de dados expressivo, né? E o critério específico seria o controle de zonas acessíveis ao público, né? Decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados, bem como nossa amiga Lari. Ó, não, pode deixar, amor, pode deixar. Ele está aqui. Desculpa a gente atrapalhar. Meu cachorro está aqui do lado, querendo participar da apresentação. Vai lá com sua mãe. Voltando, né? Como a doutora Larissa sempre me alerta, né, lá no escritório, sobre tratamentos automatizados. Então, é um critério específico. E tratamento de dados sensíveis, ou utilização de dados sensíveis, né, de crianças e adolescentes que merecem uma guarita melhor, um olho mais, um olhar mais sensível naquele tratamento, né? Então, é esse o conceito de alto risco. É a mistura, é a mescla entre um critério geral e o critério específico. Um tratamento em larga escala de dados sensíveis de crianças, adolescentes, idosos, né? Uma tecnologia emergente ou inovadora, né? Nós do laboratório temos essa veia mais de inovação tecnológica. Tá, chegamos no momento que eu elaborei o relatório. E depois? O que eu devo fazer? Né? Antes de mostrar, é sempre bom dizer os cenários, né? Fiz a identificação do alto risco, entendi o que eu tenho que fazer, a NPD solicitou, tá, fiz. Tô certinho, tá tudo pronto, mas e depois? Qual o trabalho que eu tenho que fazer? Tá, após a elaboração do relatório, o controlador verificará a viabilidade de prosseguir ou não com o processo. Você lembra que eu falei com vocês que
o relatório ele tem o intuito de nortear uma decisão, né, uma decisão informada. Nesse sentido, o relatório serve para isso, para você conseguir olhar aquele processo e falar, poxa, esse processo, ele gera um risco elevado ao titular. Ele gera um risco que não vale a pena. Eu vou ferir liberdades individuais. Então, ou eu vou prosseguir com esse processo, que não é recomendado quando você começa a observar esses gaps, ou eu vou parar com o processo. Né? Uma outra coisa que deve fazer, o agente de tratamento observará as recomendações provenientes do relatório, especificamente no que se refere à implementação de medidas para salvaguardar salvaguardas e mecanismos de mitigação dos riscos. O relatório, ao final, ele tem a possibilidade de te mostrar, ó, isso aqui é um risco elevado. Como é que vamos mitigar o risco? O risco ele pode ser mitigado, ele pode ser eliminado ou amenizado. Então, o que vamos fazer com essas informações? O relatório ele vai te dar uma base de informações que lhe permite fazer o quê? Mitigar os riscos, eliminar os riscos, ou, em alguns casos, a depender de casos, aceitar os riscos, já que a operação ela necessita daquele tratamento, né? Recomenda-se ao controlador a revisão contínua, né, dos relatórios, em especial quando houver fatos novos que possam ensejar mudanças nos riscos. Esse terceiro ponto é um ponto que nós batemos muito lá no escritório, que é a atualização de documentos. A atualização do programa de governança, ela é constante, gente. Ela tem que ser feita constantemente, anualmente. Surgiu um novo fato na operação de tratamento de dados, vamos revisitar o relatório de impacto, vamos revisitar o data map, o gap assessment, vamos revisitar os documentos. Um documento, ele não pode ser, uma política, ela não pode ser elaborada e ser guardada na gaveta, porque aí ela perde a funcionalidade dela. O lapso temporal, as mudanças dentro de uma empresa, elas têm que ser observadas pelo DPO como novos riscos. Então, a implementação de um novo processo, a implementação de uma mudança, né, a mudança de uma perspectiva da empresa, ou a empresa decidiu mudar o norte dela de tratamento, mudar a forma de tratamento. É trabalho do DPO atualizar esses documentos para que eles mostrem a realidade fidedigna daquela operação. Né? Documentos desatualizados, eles são um risco muito alto para a empresa. Então, é uma dica que eu dou. Sim, estamos aí nas trincheiras, né, do trabalho como DPO, da advocacia de direito digital, um dos ramos, né, da governança de dados. Galera, vamos sempre observar. Vamos voltar aos documentos. Vamos olhar as políticas, revisitar políticas, atualizar políticas, né? Mais uma vez citando o Lari, que trabalha comigo, nós fazemos um processo contínuo lá no escritório de atualização anual de documentos. Então, pelo menos uma vez no ano, nós revisitamos data mapping, revisitamos data mapping, revisitamos relatórios de impacto, vemos o que está acontecendo com os nossos clientes. Então, é isso. Então, sempre revisitem os documentos de vocês após a elaboração, né? E mantendo o controle. O controle é essencial para demonstrar a evolução da governança de dados naquela instituição. Então, sempre deixando um registro que houve uma atualização, houve uma modificação, né? Guardando o documento primário e o secundário, que seria a atualização, também com datas, é sempre importante. Então, vocês acharam que ia acabar agora, né? Não. Pode ficar. Gabi, deixa eu fazer uma pergunta. Diga, pode falar. Antes de você seguir. Nessa parte que você estava falando sobre prosseguir ou não, né? Depois que faz o RIPD, no primeiro ponto. Sim. De prosseguir ou não com o processo. Eu tenho uma Sim. dúvida. Que é na parte da necessidade, assim, da operação. Por exemplo, vamos supor que eu sou DPO de uma academia. E aí a academia resolveu colocar biometria facial para os clientes entrarem, como acontece muito. Sim. E aí, veja bem, é necessário? Não dá para fazer de outro jeito, menos invasivo? Dá. É uma operação de tratamento que coleta um dado bem invasivo, sensível e tudo mais? Dá para fazer de outro jeito? Dá. E aí eu fico na dúvida sobre essa, sabe, proporcionalidade tipo assim, da aprovação, do momento da aprovação.
muita gente já faz, né, nesse Uhum, exemplo aqui que eu dei, mas poderia ser facilmente uma operação utilizando inteligência artificial dentro de uhum, uma empresa, substituindo um servidor público, uhum, alguma coisa assim, entendeu? Então, eu fico, quando se trata, por exemplo, de inteligência artificial uhum, ou de uso de dados sensíveis, que de repente podem ser substituídos, como é o caso da academia, eu fico nessa dúvida da aprovação. Tipo assim, uhum, beleza, vi o risco, identifiquei os riscos, vi uhum, que existem possibilidades de minimizar, porque a gente tem política de retenção, ou sim, enfim, ou até existe uma base legal e tudo mais, mas assim, poderia ser feita de outra forma menos invasiva. uhum. E aí, aprovo ou não aprovo? Prossigo ou não prossigo? Então, é uma pergunta. É chamada. É a pergunta de US$ 1 milhão, cara. Eu vou ser bem sincero com você. Eu detesto essa resposta, mas ela vai vir de uma forma muito espontânea. Depende. Depende muito. Por exemplo, o seu cliente, ele quer fazer isso? Ele deseja ter essa tecnologia no trabalho dele, na empresa dele? O seu papel como DPO, e eu vou falar muito sobre uma advocacia corporativa, né? O seu trabalho como encarregado, como DPO, como advogado corporativo da empresa, é mostrar os riscos. É mostrar pro seu cliente, falar assim, ó, cara, então, o desejo que você tem de botar um reconhecimento facial na porta da sua academia vai te gerar riscos. Você quer assumir esses riscos? Às vezes, o dono da empresa, ele quer assumir, entendeu? E aí vai do nosso papel mostrar para ele, e aí você faz todo um estudo, você mostra os impactos que isso pode acontecer, mas a palavra final é de quem paga as contas. Então eu não posso dizer para você, pô, cara, não prossiga, entendeu? Você vai orientar ele. É, o sócio do escritório falou esse final de semana passada, né? Esteve na imersão. Ele falou assim: o advogado, ele é o arquétipo do mago. Quem é o arquétipo do mago? É aquele cara conselheiro. Você vai aconselhar o seu cliente a fazer o quê? A fazer o melhor tratamento de dados. Mas ele vai bater pé firme e vai falar: eu quero, eu quero, eu quero. Você vai, tudo bem, você pode fazer. Entendeu? Eu acho que, e aí eu acho não, desculpa, eu digo que a advocacia, ela é feita no sentido que você dá uma informação ao cliente fundamentada. Mas quem vai decidir o que vai acontecer a partir daquele momento é o cliente. O poder decisório é dele. Entendeu? Eu consegui me fazer explicar para você, Gel? Você conseguiu entender mais ou Seguiu, menos o feeling da coisa? Porque assim, seguiu. eu não posso virar para o cliente e falar assim, não faça. Porque a empresa é dele. Entendeu? A gente trabalha para ele. O que eu vou fazer é, ó, você quer fazer? Beleza. Vamos fazer da melhor forma. Ou você quer fazer assim? Vamos fazer de uma forma que você não fira direitos fundamentais, né? Fira liberdades fundamentais, ele fira liberdades do titular. Então, é basicamente você trabalha nessa jogada, entendeu? Você trabalha assim, eu quero fazer, eu preciso fazer, mas tem que ser bem feito. Então, não tem como te dizer, não pode fazer, acabou, vamos bater pé firme, vamos prosseguir ou não com a operação. Você vai dar o relatório para o cara e falar, ó, interpreta para o cara interpretar e tal, ó, o risco é esse, o risco é esse, e aí você vai ou não pelo seu desejo, entendeu? Perfeito. Obrigado. Nada. Alguém com mais alguma dúvida, pode. Pessoal, pode falar, pode me interromper. A gente vai esse bate-papo aí de experiência, é bem legal, né? Que a gente consegue trazer uma visão prática, né, do que acontece no dia a dia, entendeu? Mas vamos nessa. Então, vocês acharam que ia acabar, né? Mas agora vem a parte que todo mundo deseja. O que eu preciso para ter um relatório de impacto? Na prática, o que eu devo fazer? O relatório de impacto, ele deve ter a identificação dos agentes de tratamento, né, e do encarregado,
as partes interessadas envolvidas informar se foram consultadas na elaboração do relatório e pareceres emitidos. A justificativa necessária de elaboração do relatório, por exemplo, qual o alto risco, a solicitação da NPD, a gestão do risco, a prevenção, né? O projeto e o processo que justifica a elaboração do relatório, né? Tem que ter uma descrição daquele processo. Os sistemas de informação relacionados ao projeto, né? O processo que justifica a elaboração do relatório. E aí nós temos as descrições, né? Do próprio tratamento. Temos que também ter a descrição do tratamento de dados, desde a coleta, a eliminação. Então, isso ajuda muito quando a empresa já tem um datamap. Então, você já olha para o datamap e fala, a coleta começa aqui, daquele processo, e a eliminação é feita aqui. É essa a função. Entendeu? Você consegue ter um desenho legal do processo de tratamento de dados, e aí eu dou uma dica, sempre revisite um datamap. Datamap é uma fonte inesgotável de informação daquela empresa. Você consegue ter toda uma visão da empresa a partir do datamap, né? Quais são, aí, prosseguindo, quais são os dados pessoais? Informar todos os dados pessoais tratados, né, de forma completa. Informar se há dados pessoais sensíveis, né, o tipo de dado, a sensibilidade do dado, né, informar a categoria do titular, por exemplo, cliente, funcionário, controlador, funcionário controlador, filho dos funcionários, né, clientes, né, ou autores de ações judiciais, beneficiários de apólices, terceiros prestadores de serviço, né, informar se há dados de pessoas vulneráveis, crianças, adolescentes, idosos, né, o volume de dados e o número de titulares envolvidos naquele tratamento, se possível, se não for uma empresa tipo escala mundial, mas tentar delimitar, né, aqueles dados. Eu acho interessante trazer uma fonte de coleta, né, é bem legal a gente trazer, bem interessante, a finalidade do tratamento, informar quais são os compartilhamentos internos e externos. Vocês percebem que isso tudo tem no datamap? Isso tudo tem presente, vocês conseguem tirar essas informações e pôr no relatório. Não é um bicho de sete cabeças. É algo complexo? É. O relatório, ele tem essa estrutura complexa, mas ao mesmo tempo, quando você tem um bom data mapping, você consegue revisitar isso de uma forma muito tranquila, né? O relatório, ele por si, a avaliação que ele faz, ele naturalmente é complexa. Mas a partir do momento que você tem o subsídio necessário, né, se você utiliza as ferramentas necessárias para fazer isso, ele se torna algo extremamente tranquilo de ser feito. E aí, né, é interessante também que o relatório ele venha com a política de armazenamento, descrever os prazos de retenção, né, descarte, e apareceu alguma coisa aqui, não sei o que é isso, mas tudo bem. Né, a análise de hipótese legal que justifique a escolha de cada finalidade de tratamento, a análise de princípios daquele tratamento em relação ao LGPD, os riscos identificados ao titular, os resultados apurados e as medidas de salvaguarda dos mecanismos de mitigação. E mecanismos de mitigação, né? Pronto, pessoal. Depois de 40 minutos, chegamos ao fim, né? Não sei se eu fui muito rápido, eu tenho uma mania de falar um pouco rápido, mas estou disponível agora para perguntas, quem tiver mais perguntas, questionamentos, quiserem falar, críticas, elogios, né? Aqui estão minhas redes sociais, quem quiser, meu LinkedIn, meu Instagram, geralmente estou sempre postando lá alguma coisa, e meu e-mail, caso queiram entrar em contato, né? O pessoal já tem meu número, mas fico à disposição de vocês para dúvidas, para a gente bater esse bate-papo legal, se alguém tiver algum desejo de falar, viu? Muito obrigado, obrigado a vocês nesse sábado, estar dispostos a estudar um assunto que é complexo, mas ao mesmo tempo muito gostoso de se trabalhar, viu? Fico à disposição agora. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta, já que ninguém levantou a mão e tudo mais. Pelo menos na minha experiência, né? Quem faz o relatório de impacto é exclusivamente o DPO, a área de privacidade, o escritório de advocacia responsável. E tudo bem.
eu acho que deve ser assim. Só que quando eu estou fazendo, Uhum. por exemplo, para a contratação de um fornecedor, Uhum. aí esse fornecedor é muito específico, tem muitas coisas, então eu vejo uma necessidade de interdisciplinaridade quando a gente está fazendo o relatório de impacto. E aí eu não sei se você vai concordar com isso, mas eu acho que é útil que outras áreas participem, né? Principalmente as áreas Uhum. envolvidas ali, ou na contratação, ou enfim, no que seja. Uhum. Mas tem essa resistência, né, de uma área de TI, de uma área comercial, Sim. marketing, de mexer num documento como o relatório de impacto, como vocês viram Uhum. aí, tem vários requisitos, várias coisas, muita gente, né, não vai entender, é muito específico, óbvio, Uhum. mas aí tem essa resistência de uma maneira geral, dentro de uma Uhum. corporação, dentro de um serviço, já de lidar com LGPD. Imagine com elaborar um relatório de impacto, né? Então, eu não sei, mas eu acho que o relatório de impacto ele deveria ser elaborado por mais mãos, até porque é o controlador que é responsável, não necessariamente o DPO, Sim, sim. né? Então, o que é que você acha sobre essa multifacetada aí no relatório de impacto? Cara, a pergunta é perfeita. Essa pergunta foi de uma precisão cirúrgica. O seguinte, quando você falou no processo de contratação, você está falando no D&D, né? No due diligence. De algum... Isso, exatamente. Pronto, perfeito. Eu concordo 100% com você. Olha, hoje, e eu defendo muito uma posição, e é uma posição que eu defendo desde da minha graduação, que as equipes, né, os comitês de proteção de dados, né, elas devem ser ele deve ser uma equipe que assessora o encarregado, ela deve ser multidisciplinar. Não faz um barulho, não faz o menor sentido eu ter um comitê de proteção de dados, de privacidade, não ter uma pessoa do RH, não ter uma pessoa do comercial, não ter uma pessoa do TI, não ter uma pessoa do jurídico. Entendeu? Por quê? Quando você está numa empresa, você não está num momento, você como encarregado, você não tem a expertise do cara do TI sobre a área dele. Eu não tenho como falar para você que a contratação de um novo software, né, quais são os riscos que aquele software pode me trazer? Eu não vou chegar no código-fonte, por exemplo, eu não entendo de Java. Eu não faço a mínima ideia o que é Java. Gente, eu uso papel. Desculpa. Eu sou advogado de tecnologia que usa papel. Então, eu brinco, né, com isso, né? Eu brinco diariamente com isso, mas eu quero que vocês entendam que a expertise técnica de um comitê, ela tem que ser multiáreas. Por quê? Porque as áreas, elas têm as suas particularidades. A área do RH, ela tem sua particularidade, a área do TI tem sua particularidade. E eu concordo com você, Geiel. O encarregado, ele tem que ter, ele é o ponto, né? Ele é um dos pontos, papel e tecnologia mais segura, justo. Concordo, Laerte. Mas o encarregado, ele é um dos pontos, né, de um dos pontos focais que a gente até debateu na tomada de subsídio, né? Ele é aquele cara que ele deve promover a cultura de privacidade na empresa, ao mesmo tempo que ele tem que ter um suporte das áreas, ele tem que ter o suporte das outras áreas. Então, o comitê que está lá para ajudar o encarregado, né, para trabalhar junto com o encarregado, ele tem que ser multidisciplinar. E aí, vamos revisitar sua pergunta diretamente, Giel. Paralelo a isso, o relatório ele tem que ser multidisciplinar. Então, os riscos inerentes à contratação de um software, eu tenho que submeter ao pessoal do TI. Os riscos da contratação de um novo processo de seleção, um novo processo de trainee, eu tenho que contratar junto com o RH. Os riscos na contratação de uma nova empresa, né, de um fechamento de um novo contrato, eu tenho que estar com o comercial em dia. O comercial ele tem que estar ciente disso. E eles têm que estar junto no relatório, porque eles que vão dizer, pela expertise técnica, quais são os riscos. Eu, como encarregado, faço a mínima ideia qual é o risco de um. É claro que eu posso saber, pela trajetória da minha advocacia, quais são os riscos da implementação de um novo software. Massa. Mas eu não tenho como saber o ponto crucial daquele software. Eu não tenho como abrir um software e falar, cara, aquela linha de código pode dar um risco enorme para nossa empresa.
Entendeu? É humanamente impossível o encarregado saber de tudo. É claro que a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, para pelo menos a gente ter um controle e saber o que está acontecendo naquele momento, mas saber de tudo não tem como. Então eu digo para vocês, é multidisciplinar, o relatório ele tem que ser multidisciplinar. Ele tem que passar pela mão do RH quando for necessário para aquela operação, tem que passar pela mão do TI, passar pela mão do comercial, para que o risco ele seja percebido pelas áreas e seja mitigado de forma efetiva, tá? Consegui responder você, Geo. Acho que o Henrique e Claro, depois com foi certeza. o Laerte, que aí eu não sei quem foi na ordem, mas Aqui está o Laerte primeiro. Vai lá, Laerte. Laerte, manda bala, Laerte, pode falar. Bom dia, Gabriel. Bom dia a Bom dia, todos. meu nobre. No slide tinha lá dizendo que o relatório ele poderia ser atualizado com frequência, Uhum. mas o relatório em si ele tem a obrigação de ser minimalista, ou seja, aquela coisa mais complexa, com 10, 20 páginas. E se for assim, como é que seria para atualizar um negócio desse? Tá. Então, o relatório, ele é uma pergunta assim, que ela não tem uma resposta precisa. Depende muito da sua empresa. Depende muito da operação que você esteja vendo o risco. Eu não, tinha um antigo chefe meu que ele falava que a petição ela tem que ter o tamanho que ela deve ter. É uma resposta nível como Star Wars, né? O meu jovem Padawan. Não, sabe, não tem como a gente precisar. O relatório tem que ter 20 páginas, 15. O relatório ele tem que ser fidedigno à realidade daquela operação. Então, se eu não me engano, você está falando desse slide aqui, né? Cadê? Era um slide que falava sobre. Acho que é esse aqui, né? Você falou? Né, que era sobre a atualização do relatório. Então, sua pergunta, ela vem no sentido, pelo que eu entendi, se eu tenho que ficar sempre atualizando ele constantemente a partir de um novo processo. Cara, no melhor dos mundos, no mundo ideal, na Disney, seria. Mas vamos ser sinceros que na realidade de uma empresa, você ficar a atualização de documentos, ela demanda custo, ela demanda horas. Então, por exemplo, você vai ver que a necessidade de atualização ela se dá com o surgimento de um novo processo, com o surgimento de um novo risco. A partir do momento que você, encarregado, enxerga um novo risco, você tem que botar no seu workflow a atualização desse documento. Ou então, poxa, eu estou com uma operação tão redondinha que eu não preciso revisitar. Eu vou dizer que tem alguma coisa de errado. Porque a empresa, ela acaba ficando estagnada. A empresa ela não quer evoluir, ela não quer, né, ela não quer crescer. Então é isso que eu digo. A partir do momento que a empresa ela identifica um novo risco, né, que possa impactar no direito dos titulares, nos direitos fundamentais dos titulares ou nas liberdades, esse relatório ele tem que ser atualizado. Mas aí vai muito do feeling do encarregado. Pô, eu vou atualizar a partir do momento que eu vi esse risco, no dia seguinte, ou eu vou sentar, vou observar, esse é um risco necessário, vamos dar uma olhada? É esse novo processo que a empresa vai implementar, um novo produto. Vamos revisitar o relatório de impacto. Vamos ver, ó, surgiu um novo produto, identificamos no datamap que a empresa vai fazer um novo produto. Esse novo produto ele vai gerar um impacto significativo nos titulares de dados. Cara, é de bom tom, né? Vamos fazer de novo, vamos atualizar o relatório de impacto daquela operação. Entendeu? Eu defendo muito, né, o relatório de impacto, ele seja feito por operação. Então, por exemplo, vou aqui chutar uma operação que eu fiz recentemente com a Lari, que era o relatório de. Lari, você se lembra qual era? Era de criança e adolescente, né? Que a gente fez? Que foi para um cartório. Não sei se a Lari está aqui ainda, acho que ela está aqui, está aqui. Tá nem me ouvindo, né, Lari? Mas tudo bem. A gente fez recentemente um relatório de impacto, né, de RTDPJ para crianças e adolescentes. E aí, nós, na nossa operação, nós temos vários pontos interessantes, que era relatório de impacto para câmeras de videovigilância, relatório de impacto para setores administrativos, relatório de impacto para tratamento de dados de crianças e adolescentes. Então, assim, eu defendo que deve ser feito dessa forma, por operação.
A partir do momento que a operação ela evolui, o relatório ele tem que evoluir, porque ele tem que mostrar de forma fidedigna o que é que o que é que aquela operação gera de riscos para o titular. Desculpa, eu perdi. É ideal que já exista um SGSI no ambiente geral antes da construção desse relatório? Tá, boa pergunta. É ideal que já exista segurança da informação. Cara, boa pergunta. Então, não necessariamente. A ideia é que já exista uma SGSI no ambiente geral. Você pode desenvolver mais essa pergunta? Eu não entendi. Eu não entendi. Vamos passar para Henrique, é o tempo que eu vou pensando na. Laerte, eu consegui responder sua pergunta? Sim, sim, entendi. Pronto. Vamos para. O Helder, deixa só o Henrique falar, que ele levantou a mão, e aí depois você passa essa pergunta. Henrique, eu te escuto, tá? Eu fiquei com a dúvida se o relatório de impacto seria um documento somente interno da empresa ou se seria acessível pelos, por exemplo, clientes como termos de aceite de plataformas que são acessíveis, por exemplo. Tá, se o relatório ele pode ser disponibilizado, né? Então, não se tem uma obrigatoriedade de disponibilidade, né? Mas eu acredito que o titular ele pode, claro, vamos aqui ponderar o segredo industrial, né? Que, né? Você vai proteger a sua empresa, então você pode disponibilizar um relatório. Não, eu acredito que seja muito tranquilo disponibilizar um relatório para o titular quando ele solicitar, mas protegendo o segredo industrial da sua empresa, né? Você faz um relatório externo, desculpa, você faz um relatório externo mostrando os riscos que eles podem aparecer, eles podem, eita, desculpa gente, meu cachorro tá aqui doido hoje. Eles podem, desculpa, me perdi na pergunta, mas eles pode ser feito, pode ser dado ao titular caso solicitar. Eu não vejo por que não. Mas tem gente que defende que o relatório ele não deve ser aberto, e sim quando solicitado pela NPD. Eu sou de uma escola que eu acho que pode ser sim, pode ser sim entregue, não tem problema. Claro, você resguardando a sua empresa. E agora, o Wendel. Não é o Wendel. Respondi sua pergunta, Henrique? Sim, Estava ajustando o microfone, consegue me escutar? Eu consigo, consigo. É que quando você estava falando, discorrendo sobre o relatório, eu me lembrei bastante da ISO, que pressupõe a criação de um sistema de gestão de segurança de informação no geral, no ambiente empresarial. Aí eu imaginei que esse relatório é ideal que já exista esse sistema, que é o conjunto de políticas, sistemas e controles, ou muitas vezes não existe algo que pré-exista antes dele, e esse relatório pode ser a ferramenta de pontapé inicial para a construção de um ambiente de gestão de segurança da informação como um todo. O kick-off, né? Cara, então, boa pergunta, porque assim, a gente não tem na nossa legislação algo que obrigue que ele seja antes ou depois. Não existe. Eu entendo que até pela questão da elaboração desse próprio relatório, ele seja feito antes da implementação do projeto. Você se lembra que eu falei uma coisa chamada Privacy by Design? Então, o Privacy by Design, ele é a elaboração da governança antes do start inicial do projeto. A concepção do projeto, ela deve ser feita com base nessa governança. Nesse caso, eu entendo que o relatório de impacto, como ele é uma avaliação dos riscos que aquela operação ela pode ser feita, né, pela própria, como é que eu posso dizer, pelo próprio escopo do documento, do processo, ele pode ser feito como um kick-off. Entendeu? Eu posso fazer o relatório de impacto já viabilizando, ó, cara,
eu vou olhar aquele processo, eu vou implementar aquele processo, aquele produto na minha empresa, então eu vou começar pelo relatório de impacto. Eu quero ver qual o impacto que aquela nova operação ela vai causar no meu titular. Eu não vejo por que não, entendeu? Eu acharia que sim, ele pode ser usado como um kick-off, depende muito do workflow, né, que você vai trabalhar na empresa. Respondi sua pergunta? Sim. Beleza. Vamos, gente, vamos nessa, vamos interagir, vamos interagir. Mais alguma coisa? Olha, sobre isso eu estava pensando também, Gabriel, sobre essa pergunta do Uhum. Wendel, que, tipo assim, se for para você implementar o próprio sistema de segurança da informação, você vai precisar fazer o relatório de impacto. Sim, Então, ele não precisaria estar pronto. Só que, a depender da operação de tratamento, você pode precisar de respostas na política de segurança da informação para fazer o relatório. Então, acho que por perfeito. isso que depende bastante, né? Assim, gente, um programa de governança de dados, ele não é uma receita de bolo, sabe? Você não tem, você tem uns passo a passo, mas assim, depende muito da operação. Depende muito de como a empresa, e aí o DPO, ele tem que ter essa sensibilidade, né? Ele tem que estar, tipo, ele tem que olhar para a operação e falar, cara, vamos começar pelo relatório de impacto? Ah, por quê? Porque eu tô vendo que a operação que você faz, ele gera um risco. Então, por que não, né? Vamos começar pelo datamap. Eu acho que o datamap parece uma relação, cada um relaciona com. Perfeito, perfeito, Engel, perfeito. Você foi aí cirúrgico na sua fala. É, mas, assim, a sensibilidade que o DPO tem que ter é de olhar aquela empresa, olhar a maturidade daquela empresa, olhar a operação daquela empresa e falar: poxa, eu acho que nós precisamos começar pelo datamap. Vamos começar pelo datamap. Eu acho que o datamap ele é muito, ele é o kick-off, né? Ele é o start de todo programa de governança. Eu acredito. A depender, casos muito excepcionais, como, sei lá, tá vindo uma bomba muito grande, né? Que aí você acaba começando por outro local. Porque o data mapping, ele te dá uma visão ampla de como é, uma visão ampla e precisa de como é como está o processo de dados, né, daquela empresa. O processamento de dados daquela empresa, aquele tratamento. Eu creio que observando essas nuances, você consegue identificar qual é o principal momento daquela empresa, qual é o momento crítico que ela está passando, e aí você consegue fazer planos. A governança de dados ela é composta por planos, né? Tanto que a gente trabalha hoje com um workflow anual. Então, por exemplo, você planeja um ano inteiro, né? Observe, claro, você faz um estudo daquela empresa e você planeja um ano inteiro ações que são necessárias para que a governança ela seja feita. Né? A governança de dados ela é uma forma que você gerenciar os dados daquela empresa por um espaço de tempo, pelo tempo que o seu contrato permitir. É isso. E acho que eu me alonguei um pouco na minha fala, né? Eu acabo entrando num assunto no outro, mas mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Então, se não, podemos encerrar. Mais uma vez agradecendo, Gabriel, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. É, é isso, pessoal. Depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês poderem revisitar, principalmente quando vocês tiverem um relatório de impacto para fazer. Acho que vocês vão voltar aqui para essa aula. É, é, é isso. Mais alguma coisa? Não, somente agradecer mesmo, pessoal, por sábado de manhã cedo estarem me vendo aqui na tela de vocês. Eu sei que não é a imagem mais bonita, mas, né? Estamos aí, o que precisarem, viu? Qualquer coisa, tem meus contatos, vocês podem entrar em contato, que eu estou sempre aqui para ajudar, sempre, né? Aí, juntos nas trincheiras da advocacia digital. Vamos juntos, seguimos juntos. Pessoal, obrigado. Bom sábado, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, bom dia.